Agora vamos ouvir a Zilda, ela vai nos contar um pouco da sua experiência com o desenho infantil também. Bom dia a todos. Meu nome é Zilda Bueno, eu sou professora na Rede Municipal de Redenção da Serra há 16 anos. Estou com a educação infantil há 6 anos. Hoje, meu relato será sobre o desenho infantil e falarei em nome das observações dos desenhos dos meus alunos da etapa 1 e também das observações dos alunos da etapa 2 da professora Roseli. Nossos olhares para o desenho das crianças sempre foi um olhar avaliativo, ou seja, o contexto de produção dos desenhos das crianças era solicitar um registro logo após algumas situações vividas em sala de aula. Por exemplo, desenho sobre a história que eu havia lido ou contado, desenho da família no início do ano, desenho das datas comemorativas, primavera, inverno, desenho das parlendas e canções, enfim. Nosso olhar sobre os desenhos das crianças buscava avaliar a capacidade que as crianças tinham de representar em seus desenhos estas histórias de forma mais completa possível. Vejam esses 2 desenhos. Estes são 2 desenhos que nos deixavam satisfeitas, pois as crianças representaram os detalhes, com detalhes do cenário esperado por nós. Esse desenho não me satisfazia, pois não apresentava detalhes do contexto. Essa riqueza do pensamento infantil não me fazia sentido. Meu olhar era apenas para a capacidade de representação figurativa das crianças sobre o contexto. No entanto, veja o que Rodolfo me contou sobre seu desenho. O lobo mau estava escondido atrás do matagal. Hoje, nós olhamos para representações como esta e percebemos a riqueza da potência das crianças, que não desenham apenas imagens que nós vemos, mas também seus sentimentos, situações fantasiosas e imaginárias. Outra ideia sobre o desenho infantil que tínhamos era a de que os desenhos infantis podiam representar os aspectos emocionais e psicológicos das crianças. Se pintassem usando só a cor preta, como este desenho da minha aluna Paula, nós já achávamos que a criança estava enfrentando alguma situação difícil, ou estava triste. Enfim, essa ideia sobre o desenho infantil era bastante presente em nossa prática. Foi a partir de estudos e reflexões sobre os desenhos infantis proporcionados pela FLUP e a formadora Jaque, que pudemos compreender melhor a profundidade das representações infantis. A leitura do texto de Gianfranco, chamado Os Traços Invisíveis dos Desenhos das Crianças, nos fez perceber que pensar dessa forma sobre os desenhos das crianças seria banalizar e esquematizar as complexidades da alma humana, de mandar mensagens simplificadas para os adultos que estão com as crianças. Gianni Rodari, nos anos de 1960, escrevendo a cantiga Il Sol Nero, o Sol Preto, realizaram uma crítica sorridente deste modo de pensar. La mia bambina ha disegnato un sole nero di carbone, appena circondato da qualche raggio arancione. Ho mostrato il disegno a un dottore. Ha scosso la testa. Ha detto: la poverina, sospetto, è tormentata da un triste pensiero che le fa vedere tutto nero. Nel caso migliore è un difetto di vista. La porti da un oculista. Così io morivo di paura. Ma poi, guardando meglio, sotto al foglio, vidi che c'era scritto, in piccolo: Mas, para entenderem melhor, vou ler a canção para vocês. A minha menina desenhou um sol bem pretinho, de carvão, levemente contornado de alguns raios laranja.
Mostrei o desenho ao médico. Ele balançou a cabeça, dizendo: suspeito que a pobrezinha esteja perturbada por um pensamento triste, que faz com que ela veja tudo preto. No melhor dos casos, ela tem um problema de visão. Leve-o ao oculista. Assim disse o médico. Eu morria de medo, mas depois, olhando melhor no canto da página, vi que estava escrito bem pequeno: o eclipse. Outro texto estudado em formação sobre o desenho que nos fez refletir sobre os desenhos das crianças foi o artigo de Isabel Graciano. Há duas passagens que nos foi muito importante. Ninguém nasce sabendo desenhar, andar, falar ou escrever. Todas essas capacidades são desenvolvidas através de muitas e sucessivas experiências. Conhecer o percurso evolutivo do desenho infantil torna o educador mais aberto. Hoje, aprendemos que as crianças, ao desenhar, tentam colocar no papel o que não se vê, mas que faz parte das suas experiências. Desenham coisas que imaginam mesmo que impossíveis. Desenham metáforas das experiências e, quando pequenas, por vezes não conseguem explicar o que desenharam. Um bom educador tem de dar-se tempo para que os pensamentos visíveis se produzam e possam ser lidos. Gianfranco Staccioli. Obrigada, gente.